Olá, galera do oitavo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Continuando na semana 3 do nosso PET volume 1, essa é a aula 2 com o tema vacinas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, muito importante e bastante atual agora em tempos de pandemia. Nós vamos falar sobre vacinas. Você sabe como surgiu a vacina? A vacina ela foi criada pelo médico inglês Edward Jenner no século XVIII. Naquela época, no século XVIII, estava tendo uma epidemia de uma doença também causada por um vírus. Essa doença era chamada de varíola. A varíola, ela inicialmente causava sintomas também semelhantes à gripe, como febre, cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, e essa doença ela ia se agravando e iam surgindo feridas por todo o corpo da pessoa, feridas com pus. Era uma doença grave que matou muitas pessoas na época. O Edward Jenner, ele fez alguns experimentos com relação à varíola e ele pegava secreções das feridas de uma pessoa doente, né? Depois de algumas observações, alguns estudos, ele fez esses testes e experimentos. Ele pegava amostras, né, secreções de feridas de pessoas doentes, pessoas com varíola, e injetava aquela secreção, uma pequena quantidade daquela secreção, no organismo de uma pessoa saudável. E quando ele fez isso, ele observou que aquela pessoa saudável não desenvolveu a doença, não desenvolveu a varíola ao longo da sua vida. E isso foi uma descoberta extremamente importante, né, que salvou, posteriormente salvou a vida de milhões, milhares de pessoas. Eu vou deixar aqui no link do vídeo, aqui na descrição, aliás, do vídeo, um link para uma página que conta os detalhes da trajetória do Jenner, das observações que ele fez, dos experimentos que ele fez, tá? Até chegar nessas conclusões, até o desenvolvimento da vacina, que depois, posteriormente, né, essas ideias, esses experimentos, esses estudos foram aprimorados e as vacinas foram melhoradas, né, e surgiram vacinas para outras doenças também, além da varíola. Mas foi uma descoberta extremamente importante deste importante estudioso, pesquisador, desse médico chamado Edward Jenner. O que é a vacina? A vacina, né, as vacinas são produtos biológicos que protegem as pessoas de determinadas doenças. Elas são constituídas por agentes chamados patógenos. O que é um patógeno, galera? Patógenos são vírus ou bactérias que causam doenças. Então, sempre que eu falar em patógeno, vocês vão pensar nos micro-organismos, ali nos inimigos, nos invasores que estão causando, que poderiam causar alguma doença no nosso corpo, tá? Então, patógenos. Esses patógenos, eles são previamente atenuados, ou seja, eles fazem uma forma com que aquele micro-organismo, aquela bactéria, aquele vírus, perca a sua capacidade de se reproduzir, né, no interior, no nosso organismo, no interior das nossas células, ou então mortos, apenas uma amostra, um fragmento ali daquele vírus, daquela bactéria, e injeta aquilo no nosso organismo, certo? Qual que é a ideia disso? A função é estimular uma resposta imunológica do organismo, que passa a produzir anticorpos sem ter contraído a doença. Então, para vocês entenderem essas duas palavrinhas, imunológica e anticorpos, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso sistema imunológico. Vem comigo. O que é sistema imunológico? O sistema imunológico é um conjunto de órgãos, estruturas e células do nosso corpo que tem a função de proteger o nosso organismo de patógenos, ou a palavrinha de novo, patógenos, que são substâncias ou organismos estranhos que podem causar problemas ou causar doenças, né? Então são inimigos que invadem o nosso corpo. As principais células do sistema imunológico percorrem o corpo através da corrente sanguínea, defendendo o organismo de possíveis invasores. Essas células são popularmente conhecidas como glóbulos brancos. Então,
O sistema imunológico é um conjunto de órgãos, é um conjunto de estruturas e um conjunto de células que tem uma função que é proteger o nosso corpo, combatendo esses vírus, essas bactérias que possivelmente possam nos afetar, possam invadir o nosso organismo. Essas células, né, algumas células do sistema imunológico, elas estão percorrendo o nosso corpo o tempo todo, né, fazendo uma patrulha ali para impedir a entrada dessas células, para poder detectar, essas células não, impedir a entrada desses vírus, desses micro-organismos, né, desses patógenos, fazendo uma patrulha para que, se for detectado, essas células logo vão entrar em ação e vão combatê-los. Então, essas células são chamadas de glóbulos brancos, são as células do nosso sistema imunológico. O que são anticorpos? Algumas células do nosso sistema imunológico, mais necessariamente conhecidas como plasmócitos, elas produzem um tipo de proteínas chamadas anticorpos. Esses anticorpos, eles têm a função de se ligar ao corpo invasor, né, se ligar a esses patógenos, sinalizando-o e chamando a atenção das outras células do sistema imunológico que vão lá capturar e destruir esses patógenos. Então, aqui ó, um exemplo, nessa imagenzinha, nós temos aqui um glóbulo branco, né, um plasmócito que produz os anticorpos. E aí esse plasmócito está lá de boas na corrente sanguínea, fazendo nada, e de repente ele, opa, peraí, tem um negócio estranho ali, o que é aquilo? Eu nunca vi aquele organismo antes. E aí ele detecta um corpo estranho. Imediatamente ele começa a produzir essas proteínas que nós chamamos de anticorpos, né? Então ele libera esses anticorpos que vão se ligar a esses corpos estranhos, pode ser um vírus, uma bactéria ou qualquer coisa diferente. E quando esses anticorpos se ligam a esses patógenos, imediatamente as outras células que fazem parte do nosso sistema imunológico vão reconhecer aquilo e vão agir. Então elas vão se mover, se deslocar aqui para o local onde estão sinalizados, né, esses patógenos com os anticorpos e vão destruir esses invasores, vão englobar e destruir esses patógenos. Então é assim que funciona, né, basicamente a ação do sistema imunológico, a ação dos anticorpos no combate de vírus, de bactérias, de qualquer outra coisa invasora. Quando as células do sistema imunológico têm contato uma vez com o patógeno, eles desenvolvem o que nós chamamos de memória imunológica. Ou seja, da próxima vez que tiverem contato novamente com aquele mesmo tipo de ameaça, terão uma resposta muito mais rápida e efetiva. Então, uma vez que o nosso corpo ele combate um certo tipo de vírus ou um certo tipo de bactéria, desenvolve uma memória, e da próxima vez que aquele vírus, aquela bactéria invadir o nosso organismo, as células já vão conhecer, vão falar, opa, peraí, eu já conheço esse aí, rapidinho já vão começar a liberar os anticorpos e combater a célula. Então não precisa daquele tempo da identificação do inimigo, né, do patógeno. Ele já conhece, então ele não perde tempo, já começa a produzir anticorpos. Isso é o que nós chamamos de memória imunológica. Então agora que nós já tivemos algumas informações importantes sobre o surgimento da vacina, como as vacinas funcionam, como o nosso organismo funciona, o nosso sistema imunológico, né, os nossos anticorpos, como os anticorpos agem no combate dessas ameaças, nós vamos juntar todas essas informações e entender direitinho como que funciona a vacina, como que ela vai ajudar o nosso organismo no combate de doenças. Então, toda vacina ela é fabricada com partes do agente infeccioso ou com versões mais fracas do organismo. Então, a vacina ela é feita com amostras do vírus, né, partes ali das estruturas, algumas estruturas daquele vírus, ou então com o vírus enfraquecido, né, sem capacidade de se reproduzir, seja um vírus, seja uma bactéria, né? Então, essa vacina ela vai ser produzida com amostras desse organismo, amostras desse vírus, estruturas desse vírus, e vai ser injetado na corrente sanguínea. Os antígenos da vacina, o que são os antígenos? São esses fragmentos do vírus, os fragmentos da bactéria que vão ser combatidos, né, pela vacina. Então, esses fragmentos que estão contidos aqui na vacina. Eles são reconhecidos pelo nosso organismo como invasores. Como a gente viu lá, o sistema imunológico, ele possui células, né?
que percorrem o nosso organismo atrás de inimigos. Então, quando ele visualiza ali um patógeno, alguma coisa estranha, algum corpo estranho que pode causar algum prejuízo para o nosso organismo, ele começa a liberar anticorpos para poder se ligar e as outras células virem destruírem aquele micro-organismo invasor, certo? Então, quando as células, os nossos glóbulos brancos, né, as células do nosso sistema imunológico entram em contato com esses fragmentos desses vírus ou dessas bactérias que estão presentes aqui na vacina, começam a produzir, então, os anticorpos, certo? Que vão atacar esses antígenos e vão combater ali aquela ameaça, né? Só que essa ameaça, aqui na verdade ela é de mentirinha, entre aspas, né? Foi só uma amostra que foi injetada ali no organismo, não era o vírus, não era a bactéria propriamente dita. Depois, então, quando isso acontece, são criadas as células de memória, como nós vimos, né? E o organismo já teve contato com aquele vírus, com aquela bactéria uma vez, desenvolveu a memória e da próxima vez que ele tiver contato novamente com aquele mesmo vírus ou com aquela mesma bactéria, ele já vai produzir rapidinho os anticorpos, vai ter uma memória, uma resposta muito mais rápida e muito mais efetiva no combate àquele invasor. Então, depois da vacinação, se o antígeno real atacar o corpo, o sistema imunológico, né, as células de memória já vão estar prontos, já vão estar preparados para reconhecer rapidamente e combater o inimigo. Então, é assim, gente, que funciona. As vacinas, né, são produtos biológicos feitos com amostras ali do patógeno que se quer combater, para poder fazer com que o organismo tenha um contato, uma simulação, né, do contato com aquela ameaça, crie essas células de memória para que quando ele entrar em contato com o vírus de verdade, com a bactéria, o vírus de verdade, quando o organismo contrair aquele micro-organismo, rapidinho as células vão responder e vão destruí-lo, né, antes mesmo daquele organismo, aquele vírus, aquela bactéria poder se reproduzir e causar algum mal para o nosso organismo. Então, é assim que funcionam as vacinas. Um exemplo aqui, ó, de alguns gráficos mostrando a eficácia das vacinas. São gráficos retirados lá da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Ó, a doença poliomielite, por ano, eram registrados em 1980, eram registrados aproximadamente 52.500 casos por ano de poliomielite, né? Aumentando aqui a partir dos anos 80, teve um aumento significativo, e depois que se desenvolveu a vacina contra a poliomielite e começou a vacinar a população como no geral, né? Vacinar todas as crianças, olha o que aconteceu com esse gráfico, com a curva desse gráfico. Caiu drasticamente, ó, em 90, 95, 2000, 2005, 2010. Em 2015, já não se tinham mais casos de poliomielite. O sarampo, olha aqui, por ano, né, em 1980, eram aproximadamente 4.500.000 casos de sarampo por ano. Depois da vacinação, olha o que aconteceu, caiu, né, para praticamente zero em 2015. Tétano, mesma coisa. Casos altíssimos por ano, que foi reduzindo, e em 2015, ó, menos de 10.000 casos por ano. Então, as vacinas realmente foram descobertas, né, importantíssimas para a ciência e para a saúde pública, que foi capaz de erradicar muitas doenças. Por exemplo, a varíola mesmo já não existe mais, ela já foi considerada uma doença erradicada. Mas é importante que toda a população se vacine, né? Todas as crianças recebam todas as vacinas necessárias, sejam vacinadas, porque se algumas pessoas não se vacinarem, essas doenças elas vão retornando, né? Elas vão ganhando espaço novamente, porque a população vai perdendo essa imunidade. Elas não vão sendo mais imunizadas, esses vírus eles vão retornando, eles vão se desenvolvendo, vão criando formas de burlar o nosso organismo, e daqui a pouco a doença está aí de volta, causando novas epidemias, novas pandemias mundo afora. Então, por isso que é importante a vacinação, que todos se vacinem, porque as vacinas são sim eficazes
no combate de muitas doenças e já salvou milhares, milhões de vidas, né? E vem salvando milhões de vidas todos os anos. Então, a vacina, né, para a Covid-19 é a nossa esperança em meio à pandemia. A vacina está chegando, devagarzinho, mas está chegando, né? Nós temos várias vacinas já disponíveis no mercado, então elas agem dessa forma, né? As vacinas elas trazem aqui amostras do vírus Covid-19 atenuado. Essa amostra desses vírus são injetados no nosso organismo para fazer com que o nosso sistema imunológico tenha contato com ele, né, de uma forma mais branda, desenvolva as células de memória e quando acontecer do nosso organismo ter o contato real com o vírus não vai ter tempo, não vai ter chance de se reproduzir, de se desenvolver no nosso organismo. Ele vai ser rapidamente combatido pelas células do nosso sistema imunológico, porque nós já fomos vacinados. Então, por isso que é importante que todo mundo se vacine. E depois que isso acontecer, depois que todos forem vacinados, nós estaremos livres da pandemia. Essa é a nossa principal esperança, né? Então, nós vamos poder voltar às nossas aulas presenciais e tudo vai ficar bem novamente. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês estejam acompanhando direitinho todo o conteúdo, fazendo todas as atividades propostas. E caso vocês precisem de ajuda, tenham dúvidas, é só mandar mensagem lá no WhatsApp, lá no Google Classroom. Estou sempre à disposição para poder ajudá-los, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.